Olá pessoal, hoje eu estou aqui com um texto aleatório que eu construí para explicar para vocês o formato geral do trabalho de acordo com a norma ABNT. Então, quando a gente vai digitar o trabalho dentro dessa norma, então a gente precisa ter alguns cuidados, né, a respeito da formatação, que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Então, o que é que a gente faz quando a gente vai digitar o trabalho? A gente vem aqui, layout de página, certo? A primeira coisa que a gente tem que verificar, a gente verifica logo o tamanho que a gente está digitando, porque isso aqui vai influenciar em toda a questão do espaçamento, né, das margens, tá certo? Tudo vai ser influenciado por esse tamanho que você vai selecionar. Então, o padrão da ABNT é esse aqui que tá, o A4, né? Então, o Word já vem configurado, então isso já facilita pra gente. A gente vem aqui nas margens, tá certo? E aqui você vem margem personalizada, você vai deixar 3 centímetros aqui no superior, vai deixar 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros inferior e 2 centímetros à direita, ok? Então, aqui são as margens que você tem aqui dessa página, né, que você vai digitar o seu trabalho. Com relação ao cabeçalho, a gente precisa também fazer logo essa configuração aqui. Então, você vem em layout e aqui em cabeçalho você vai deixar com 2 centímetros, certo? 2 centímetros aqui e 2 centímetros no rodapé. Isso daqui vai influenciar a questão da numeração da página, porque a numeração da página, a BNT pede que seja 2 centímetros superior e 2 centímetros à direita. Então, se você não tiver aqui com essa configuração de layout, você vai ter problema com relação ao espaçamento do número da página, certo? Então, aqui você já deixa tudo ok, porque quando você inserir o número, ele já vai ficar todo certo. Então, aqui você dá o ok, né? Aqui, nesse espaçamento que tem, eu ainda tô nessa aba aqui, layout da página, tá certo? Nesse espaçamento, você vai tirar esse depois. O que é esse depois? Esse depois aqui é quando ele vai incluindo automaticamente espaços entre um parágrafo e outro. E aí, quando você digita um parágrafo e você vai para o outro, você percebe que ficou um espaço maior entre um e outro, né? Então, isso é porque o Word automaticamente ele inclui esse espaçamento aqui, tá certo? Que você viu que estava 6, que você precisa tirar. Então, antes você deixa, tá no 0, você permanece, e depois ele vem com 6, você tira também e você deixa com 0, certo? Então, nessa aba aqui de layout de página, são essas configurações que a gente precisa fazer. Agora, com relação à fonte. Com relação ao tipo da fonte, a gente sempre usa Time New Roman ou Arial, tá certo? Mas a BNT ela não diz isso. Ela não define qual é o tipo de fonte que ela quer nos trabalhos. Então, aí você vai ter que ver bem direitinho a questão da sua instituição, a questão do congresso que você está mandando trabalho, ou de um periódico que você vai submeter. Qual é a fonte que ele pede? Geralmente eles pedem uma dessas duas, tá certo? Então eu vou fazer aqui com vocês com o Time New Roman. Mas a ABNT ela define o tamanho, então o tamanho é 12. Então tem algumas situações que o tamanho vai ficar 10 ou 11, certo? Mas eu vou fazer aqui para vocês para mostrar, que é o caso da citação direta longa, né? E as notas de rodapé também elas ficam com essa fonte no tamanho 10, tá certo? Mas o texto ele vai ser todo no espaçamento 12, na fonte 12. Com relação ao espaçamento, o que é que a gente tem? A gente vem aqui, tá certo, em parágrafo, e aqui, com relação ao recuo da primeira linha, então especial, primeira linha, a ABNT ela também não diz qual é esse recuo da primeira linha, que é aquela entrada do parágrafo. Mas a gente usa 1,25, certo? A maioria dos trabalhos a gente usa esse 1,25 de recuo de primeira linha. E no espaçamento entre linhas, aí isso aí a BNT diz, e aí ela diz que é 1,5, tá certo? Então você já deixa aqui também já configurado. O meu, como ele estava aqui já um texto, certo? Então ele está pegando aqui só o primeiro parágrafo, que é onde estava o cursor, né? Então, se o seu texto já tiver digitado, tá certo? Aí você vai ajeitar aqui, né? Selecionar ele todo, 1,5, certo? E aqui no recuo do parágrafo, você vai deixar 1,25. Então, é sempre bom você configurar tudo isso que eu estou fazendo antes de começar a digitar, tá certo? Porque quando você for digitando o texto, ele já vai ficando todo correto, né? Então, se você tá com o texto todo pronto,
você for deixar para fazer a configuração depois, então perceba que você vai ter que selecionar o texto todo, tá certo? Para deixar toda essa questão desse espaçamento ok. E aí a gente vem para o alinhamento, então eu separo tudo aqui, né? Seleciono, porque como já está digitado, e vou colocar aqui no justificado, tá certo? Se eu tivesse colocado logo no início, antes de digitar o trabalho, então ele já vinha tudo ok, né? Então você vai colocar esse alinhamento justificado, aqui perceba que já está tudo ok, né? A primeira linha está 1,25, o espaçamento 1,5. Então, a partir do momento que agora eu for digitando, já vai ficando tudo certo, ok? Com relação à numeração, a numeração da página, ela fica no canto superior direito. Então, você vem aqui, inserir, número de página, certo? Início da página, aqui no canto superior direito. Pronto, então já está aqui. E aí perceba que ela já está correta. Aqui a posição já está correta. Por quê? Porque você já configurou esse cabeçalho 2 centímetros e aqui 2 centímetros. E essa margem também já está 2 centímetros. Quando o Word ele coloca o número, ele não coloca na fonte que você estava no trabalho, certo? Então você precisa vir aqui e aí você coloca Time New Roman, que é a do trabalho, né? E o tamanho 12. Pronto, então agora fica bem direitinho. Realmente fica na fonte que você está digitando o trabalho, né? Mas automaticamente ele não coloca, certo? Então aqui, vou pegar e colocar aqui só uma citação direta, longa, para vocês verem. Então eu tenho aqui uma citação direta longa, certo? Onde eu estou com um trecho aqui do trabalho de Berger, Pereira e Costa, 2020, na página 12. Então, quando eu digitei, esse texto aqui, esse trecho, ele ultrapassou aqui a quantidade de 3 linhas. Então, como é que ele vai ficar aqui? Ele vai ficar recuado 4 centímetros, tá certo? O espaçamento dele é o simples. Então, se você for olhar aqui, olha, você vai ver que eu coloquei o espaçamento simples, tá certo? E o tamanho da fonte, olha, perceba que é 10, tá aqui, certo? Pode ser 10 ou 11, porque a BNT, ela pede que seja menor do que 12. Então, você pode colocar 10 ou 11, né? Então, geralmente eu coloco 10 porque aí fica menor, destaca mais do texto, certo? Então, isso aqui é a formatação do seu trabalho. Com relação às referências, então a gente tem uma diferençazinha aqui. Porque a referência ela é digitada na fonte 12, tá aqui, tá correto. Só que o espaçamento, perceba que o espaçamento é simples, não é um e-mail. O seu trabalho é um e-mail, mas a referência, ela é no espaço simples. E um outro detalhe que você precisa ver é que o alinhamento é recuado à esquerda, certo? Então, você precisa clicar aqui em recuar à esquerda. Entre uma e outra, você vai deixar um espaço simples em branco. Então, você vai dar um Enter entre uma e outra, tá certo? Então, aqui, essas referências, elas já estão, né, na norma da ABNT, tá certo? Então, perceba aqui a questão do destaque. Aqui, no caso, é o nome da revista, né, do periódico, e aqui é o título do livro, certo? Então, gente, é isso, certo? Basicamente, a formatação que a BNT exige para os trabalhos é essa daqui que eu fiz para vocês. E aí eu recomendo que vocês façam toda essa configuração do Word antes de começar a digitar o trabalho, tá certo? Porque aí quando você começa a digitar, então já está todo ok e vai ser muito mais fácil para você deixar o seu trabalho organizado. Ok, pessoal? Então era só isso, um abraço e até a próxima.